Pessoal, fiquem comigo até o final do vídeo. Nós vamos assistir o programa O Grande Debate desse dia 3/7, quinta-feira. E o tema do programa era a declaração que o Gilmar Mendes deu falando sobre o nosso país, né? Ele disse que o país está vivendo um parlamentarismo desorganizado, na verdade, né? Então ele deu essa declaração lá de Portugal, lá ele está no Lollapalooza, não, ele está no Gilmar Palusa, né? É um evento que tem lá em Portugal, que foi criado aí pelo próprio Gilmar Mendes, né? E foi chamado aí de Gilmar Palusa, o pessoal chama tirando um sarro aí de Gilmar Palusa. E é um evento que reúne lá autoridades, ministros do STF, né, empresários, tal, e aquela badalação de sempre, né? E aí o Gilmar Mendes deu essa declaração dizendo que o Brasil vive um parlamentarismo desorganizado. Então o tema do programa, o grande debate, era justamente essa fala do Gilmar Mendes. E aí o Caio Coppola destruiu tanto a argumentação aí do Cardozão como do Gilmar Mendes, né? Porque na verdade não tem parlamentarismo nenhum. O que nós estamos vivendo na realidade aí é uma ditadura do judiciário, né? Não tem nada a ver com parlamentarismo. Quem manda atualmente é o judiciário, não tem nada de parlamentarismo, né? O parlamento é um mero coadjuvante aí nessa história. O parlamento não está mandando no país. Quem está mandando é o Supremo Tribunal Federal, através principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Então é isso aí, pessoal. O Caio Coppola deu uma detonada aí. O Cardozão ficou até sem graça no final. Teve uma fala aí do Caio Coppola bem no finalzinho que o Gilmar Mendes ficou até sem jeito, deu aquela risadinha sem graça, né? Porque destruiu completamente o argumento que o Cardozão tinha dado na fala anterior, né? Então foi bem legal esse programa aqui. Vamos assistir junto, pessoal. Mas antes, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, né? O que você achou aí do programa, tá? Assim que você assistir, deixa lá o seu comentário dizendo o que você achou, o que você está achando do Brasil, do governo Lula. Deixa lá no seu comentário a sua opinião sobre esses assuntos, beleza? Vamos trocar uma ideia lá. Então vamos lá, pessoal, vamos direto aqui para o início aqui do nosso programa. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, e com os comentaristas Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, voltou a defender o semipresidencialismo no Brasil. Para Gilmar, o atual momento político do país pode ser classificado como um parlamentarismo desorganizado. Vamos ouvir. É alguma coisa, talvez um parlamentarismo desorganizado, né? Porque não tem um formato bem definido. Para um ministro do STF, esse cara tem uma dificuldade para falar que é inacreditável. Fala a verdade. Será possível? O cara precisava fazer um tratamento, uma aula de dicção, porque, pelo amor de Deus, meu, como é que botam um cara desse? Esse é o cara mais antigo do Superior Tribunal Federal do Brasil. Ai, meu Deus, como nós estamos mal na fita, viu? As emendas parlamentares, a questão das agências, é todo um modelo singular. Já há algum tempo no Fórum de Lisboa a gente tem discutido se não seria melhor para o Brasil caminhar ou encaminhar-se para um semipresidencialismo diante do vulto do poder que o Congresso tem assumido. Vamos então ao debate. Cardoso, bem-vindo. Começando por você. O Brasil vive esse parlamentarismo desorganizado, como disse Gilmar Mendes? Olá, boa noite aos meus ilustres amigos que aqui compartilham do programa comigo, os telespectadores e telespectadoras. Você tem alguma dúvida de que o Cardozão vai concordar com o Gilmar Mendes? Eu tenho grande concordância com o ministro Gilmar Mendes. Aliás, é o que eu tenho falado aqui ao longo do grande debate nesses dias em que se discute o problema do poder legislativo. O poder legislativo no Brasil, eu volto a afirmar uma frase que tenho utilizado, ele tem os bônus do exercício do poder, mas não tem os ônus. Desde que criou-se as emendas impositivas, especialmente,
cresceu sobremaneira a presença do parlamento no orçamento, reduzindo muito a margem de manobra do Poder Executivo. Se você pegar aquelas despesas que são obrigatórias e ver o que pode fazer um governo para investir nos projetos para os quais foi eleito, eu passo a ter uma redução muito grande. Claro? Então, o que eu tenho hoje no Brasil é um parlamentarismo às avessas, porque no sistema parlamentarista, o parlamento tem o ônus, porque ele vai eleger o governo. Se o governo não vai bem, eu tenho lá a votação da censura, o governo muda. Se o parlamento não conseguir fazer um acordo de maioria para ter um novo governo, faça novas eleições. Eu acho que realmente eu tenho um presidencialismo meio às avessas no Brasil. E isso precisa ser corrigido. Agora, eu também defendo e concordo com a ideia do semipresidencialismo. Isso não é de hoje, eu defendo há muitos anos isso, mas sou contra a ideia de um semipresidencialismo para o governo imediatamente, ou até do seguinte: eu acho que você tem que esperar pelo menos 2 mandatos presidenciais para ter uma mudança dessa perspectiva. Além disso, eu acho que o semipresidencialismo sozinho não resolve o problema. É necessário ele ser conjugado com uma reforma do sistema político brasileiro, que é absolutamente anacrônico. O Brasil tem o seu sistema político herdado da ditadura militar, em larga medida. A forma com que as eleições se processam no Brasil são verdadeiramente absurdas. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, na Câmara dos Deputados, os representantes do povo, inúmeros milhares de candidatos em grandes universos eleitorais, de tal forma que o eleitor nem sabe quem são aqueles que vai escolher. E mais, eu tenho este sistema favorecendo uma fragilidade político-ideológica dos partidos. Os partidos hoje são agremiações que não têm características de compactação ideológica, salvo algumas exceções. Por exemplo, eu tenho socialistas em partidos que se chamam de liberais. Eu tenho liberais em partidos que se dizem socialistas. Isso não tem o menor sentido. Ou seja, eu preciso ter um sistema que crie as condições necessárias para ter partidos fortes e, ao mesmo tempo, partidos compactados ideologicamente. Por quê? Porque assim se faz negociação política saudável. Um governo eleito, ele vai precisar ter maioria no parlamento. Então, aí o que eu faço? Eu chego e falo, bem, o que vocês querem de políticas? Negocia-se políticas, não negocia-se cargos, emendas, esse tipo de coisa do toma lá, da cá, que é uma característica do sistema inaugurado pela Constituição de 88, quando não alterou o sistema da ditadura militar no âmbito político. Então, eu, pessoalmente, sou favorável, sempre fui ao semipresidencialismo, inclusive, contrariamente à posição majoritária do partido a que sempre fui filiado, votei pelo parlamentarismo naquela eleição e depois evoluí para ser semi-presidencialista, seguindo os modelos da França e de Portugal, mas acho que isso não pode ser discutido como uma questão casuística momentânea, tem que ser colocada com um grande tempo de adaptação e uma reforma do sistema eleitoral brasileiro profunda, ou seja, não dá para ter semi-parlamentarismo com esse sistema, como também esse sistema, da forma em que está, nesse presidencialismo que inexiste, do ponto de vista da realidade política, efetivamente também me parece inapropriado. Muda-se e se deve mudar conjugadamente as coisas. Coppola, bem-vindo. Você concorda? O Brasil vive um parlamentarismo desorganizado? Olá, Juliano. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, com toda a vênia, a análise do doutor Gilmar Mendes sobre o sistema político nacional, ela está totalmente equivocada. Segundo o ministro do STF, o Brasil vive aí sob um parlamentarismo desorganizado. Muito mais apropriado seria afirmar que o Brasil é governado por uma oligarquia organizada, com protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Segundo a definição mais popular, oligarquia é o sistema no qual o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, geralmente pertencentes à mesma classe ou ao mesmo grupo político. E na oligarquia é esse grupelho que controla as decisões políticas e econômicas, muitas vezes em detrimento dos interesses da maioria da população. Ah, Coppola, então você está afirmando que o STF se transformou num poder político que decide contra a vontade do povo? De jeito nenhum. Quem disse isso, com todas as letras, em mais de uma ocasião, foi o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do tribunal, que reconhece essa politização da justiça e vê isso com uma aparente naturalidade. Aspas, o judiciário deixou de ser um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Essa constatação do ministro contrasta um pouco com a definição democrática de poder político que, segundo a nossa Constituição, emana do povo, não dos tribunais. Enfim, o STF deve ser um tipo diferente de poder político em uma democracia muito diferente. Na visão do ministro Barroso, uma das missões do tribunal é assumir a liderança da sociedade e criar normas jurídicas que contrariam a vontade da maioria, caso isso signifique empurrar a história na direção certa. Direção certa, na opinião dos próprios ministros, é evidente. Vejam só o que ele disse aqui. O Supremo desempenha um papel contra-majoritário
em certas circunstâncias, um papel representativo, ou seja, um papel político. Realmente, o STF é contra-majoritário. Ele desagrada a maioria esmagadora dos brasileiros. Segundo a última pesquisa Poder Data, de junho desse ano, só 16% das pessoas avaliam o desempenho do STF como bom ou ótimo. Mas segue o ministro Barroso aqui. Com muita parcimônia, em situações excepcionalíssimas, as cortes constitucionais de todo mundo devem desempenhar um papel de vanguarda iluminista, que é fazer empurrar a história em determinadas questões vitais, quando o processo político majoritário não tenha sido capaz de fazê-lo. Traduzindo aí do juridiquês para o português, processo político majoritário significa eleição e votação. Ou seja, se os políticos eleitos do Brasil não estiverem empurrando a história na direção que os ministros não eleitos do STF gostariam, eles mesmos fazem o papel do Congresso e do governo. Não à toa, o nosso âncora aqui da CNN, William Vac, fez a seguinte observação, aspas, vai mais longe ainda, a sociedade não sabe para onde ela vai e o STF sabe. Portanto, quem está guiando a sociedade, Juliana, é o Supremo, não é o Parlamento. E assim não tem o menor cabimento dizer que o sistema de governo é parlamentarista, como sugeriu o ministro Gilmar Mendes. O sistema de governo brasileiro é oligárquico, porque o maior poder emana de um pequeno grupo, a elite não eleita do judiciário. Uma elite que, conforme a sua conveniência, assume papel político, mesmo que isso contrarie a vontade da maioria do povo. Por isso que os ministros do Supremo promovem a legalização do aborto, a descriminalização das drogas e a soltura de criminosos em massa. Eles acham que é papel deles empurrar a história. E, aparentemente, ladeira abaixo. Aí traz um ponto que é o poder ali nas mãos do Judiciário, do Congresso, do Executivo. Cardoso, o Congresso está pronto para um semipresidencialismo? Lembrando que o Centrão apoia amplamente essa ideia. Como eu disse na primeira resposta, não. Eu tenho que mudar o sistema eleitoral, a forma de eleição, para que aí eu possa ter o semipresidencialismo. Ou seja, é um conjunto de mudanças que darão, a meu ver, governabilidade, enfrentamento à corrupção histórica e estrutural do Brasil, dentre outras coisas. Mas eu acho que quando se fala disso, eu tenho que olhar não um momento, eu tenho que olhar a história. E a história nos mostra algo, inclusive em relação ao papel do Poder Judiciário, que o Caio comentou. Montesquieu dizia que o Poder Judiciário era neutro, verdade. Mas o primeiro sistema que desatendeu Montesquieu foi o sistema dos Estados Unidos da América, na Constituição de 1787. Vejam que curioso. Foi o primeiro sistema que criou o Estado Constitucional, colocando efetivamente a Constituição acima das leis e permitindo que o Poder Judiciário controlasse as leis. É aí, a partir da Constituição dos Estados Unidos da América, aquela que é decantada como uma grande democracia, que surge efetivamente esta visão do judiciário como guardião da Constituição, e inclusive exercendo uma interpretação jurídico-política das normas constitucionais. Está claro que a Constituição tem que ser interpretada, e há várias margens interpretativas dentro dos princípios constitucionais. E o Judiciário é que tem o dever de fazer. Ele não pode ultrapassar as balizas principiológicas e interpretativas. Isto é o que se chama de ativismo judicial no sentido pejorativo, que, aliás, começou nos Estados Unidos da América. Claro, no sistema da common law, aquele sistema em que os costumes prevalecem e a jurisprudência é fonte de referência. Então, esse sistema que nasce nos Estados Unidos da América, ele vai para a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, é exatamente a Alemanha, com a Constituição de Bonn, que acaba admitindo essa possibilidade das cortes constitucionais, num sistema que acaba sendo reproduzido no Brasil, embora numa mescla entre Estados Unidos da América e a dimensão das cortes constitucionais europeias. Mas, no fundo, sempre sendo o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição. Ora, esta é uma situação posta no mundo, não do STF brasileiro. Em geral, no mundo, os que gostam das decisões das cortes superiores dizem, olha, acertaram. Os que não gostam dizem, olha, erraram. O grande problema é que, às vezes, realmente as cortes superiores erram e ultrapassam os limites. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque quando eu interpreto a Constituição dentro das balizas principiológicas, e já há muito tempo a psicologia demonstrou que não existe neutralidade no ato de interpretar. Aliás, não existe neutralidade no ato do pensamento. Então, falar assim, judiciário neutro, juiz neutro, é confundir neutralidade com imparcialidade, coisas completamente diferentes. Imparcialidade é objetiva, neutralidade é subjetiva, política ideológica. O juiz, quando julga com a sua visão de mundo. Ele não pode eliminar a ela. O que ele não pode ultrapassar é o balizamento dos princípios constitucionais. E mais, nós aprendemos também, como disse o ministro Barroso, isso está em qualquer livro de direito constitucional, que depois da implantação das cortes constitucionais, o Poder Judiciário passou a ter um papel contra-majoritário, sim. O que é isto? Mesmo que a população queira derrubar princípios que estão na Constituição, o Judiciário tem que se contrapor até que a Constituição seja mudada.
Ou seja, o que o Barroso disse na sua fala, tirando uma acepção, que eu falo em vanguarda iluminista, que eu pessoalmente discordo dessa perspectiva, no mais, eu acho que é rigorosamente posto no plano daquilo que as cortes constitucionais introduziram no mundo. E mais, por decantar das democracias. Democracias que estão se provando não serem tão democráticas assim, como Donald Trump proibindo manifestações, como Donald Trump utilizando um poder autocrático, acaba policiando as redes sociais para ver quem pode estudar nos Estados Unidos e quem não pode. Ora, esse tipo de situação mostra, portanto, que não é uma característica do Brasil e que a gente tentar especificamente atribuir o estado de coisas ao Brasil e ignorar o que existe no mundo e, mais que isso, um problema real do nosso sistema político e do nosso sistema eleitoral. Olha, o Congresso e até mesmo os eleitores, os brasileiros, estão prontos para um semipresidencialismo? Olha, a gente está tendo essa discussão aqui nesse ambiente elitista e a gente está esquecendo de consultar justamente o povo que está assistindo a tudo isso bestializado, pegando carona na famosa expressão da nossa literatura política. Seguinte, pessoal, nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Congresso e muito menos o Fórum de Lisboa, que de forma pejorativa é conhecido como Gilmar Palusa, lá em Portugal, tem legitimidade para alterar o sistema de governo do Brasil. Por quê? Porque nenhuma dessas forças é constituinte. Nenhuma. E, no caso brasileiro, o sistema de governo, ele foi validado por uma consulta direta à população, no referendo, se não me engano, o Zé Eduardo pode me corrigir aqui, de 1993. O Brasil, o povo brasileiro, do qual supostamente todo o poder político emana numa democracia, decidiu que nós queremos o presidencialismo. Então, o que deveria haver, talvez, um balizamento. Eu já falei aqui várias vezes, eu sou contra a emenda parlamentar. Eu não acho que o poder que fiscaliza o orçamento deveria ser sócio do orçamento. Já falei isso várias vezes. Agora, eu achei curiosa a expressão que o doutor Zé Eduardo falou dessa relação injusta de você ter bônus sem o ônus. O judiciário é exatamente isso. Ele tem o bônus de legislar e determinar a execução de políticas públicas sem o ônus de ter que passar pelo crivo popular numa eleição majoritária ou proporcional. Exatamente essa situação. E a gente não está falando de filigranas de interpretação, de questões de nuances aí da exegese hermenêutica. Não é nada disso. A gente está falando de violações ao devido processo legal, ao sistema acusatório, violações grosseiras, transgressões a princípios constitucionais elencados no artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, e confirmados em artigos subsequentes, como, por exemplo, a vedação à censura. As pessoas não podem ser caladas no Brasil. Não à toa os editoriais dos maiores periódicos da nossa imprensa têm destacado que a censura foi instaurada novamente no nosso país e isso é defeso pela Constituição. Também não pode o ministro do STF sair prendendo à torta e à direito parlamentares ou violar a sua imunidade em relação a palavras e votos, a sua imunidade na tribuna, né? Não há contemporização para isso. A gente não pode alegar que isso tem uma natureza principiológica. Não, é o arbítrio. A gente está saindo no Brasil do império das leis, que pode ser objetivamente identificado, e a gente está indo para o império dos homens, com base na subjetividade. Hoje, como bem colocou o Zé Eduardo, as democracias modernas, elas entronizam a Constituição. Mas hoje existe no Brasil um poder superior à Constituição, que é o poder de quem a interpreta. E a interpreta não no sentido de aplicar a lei conforme o espírito do Constituinte. Ele a interpreta conforme a sua conveniência política. Porque outra frase do ministro Barroso, que certamente o Zé Eduardo não concorda, ele diz o seguinte: às vezes a história anda depressa, às vezes ela anda devagar. Não importa. A nossa missão é empurrar a história a serviço da causa da humanidade. O problema, Juliana, é que causa da humanidade é um conceito tão subjetivo quanto defesa da democracia, quanto justiça social, quanto progresso. E a gente deveria tratar das leis de uma forma mais objetiva. Aí, pessoal, o Cardozão levou uma lapada aí que foi terrível, hein? Vamos falar a verdade, a coisa ficou feia aí pro Cardozão. Que trauletada que ele levou do Coppola, né? E é isso aí, o Coppola falou tudo, né? O Coppola, o argumento dele não tem como refutar, porque o que nós estamos vivendo hoje em dia, ele não falou, né, o nome ditadura, né? Porque ele não pode falar num programa como esse e tal, mas ele chamou de oligarquia, né? Uma oligarquia onde poucos mandam, né, em detrimento da maioria.
E é exatamente isso que acontece, né? Na verdade, nós estamos vivendo aí o que foi chamado de ditadura do Supremo PT, né? Onde houve uma coalizão entre alguns ministros, os principais ministros ali do STF, principalmente o Alexandre de Moraes, né? Junto com o Lula, e aí eles estão mandando. Quem manda é o Lula, o Alexandre de Moraes, principalmente o Alexandre de Moraes, né? E, e o Barroso também manda bastante. Então, entre eles ali, né? Gilmar Mendes, Barroso, esse pessoal todo ali, eles se juntaram e aí eles tomam as decisões. Não há mais preocupação em respeitar a Constituição por parte dos nossos ministros. A Constituição ela é interpretada de acordo com seus interesses pessoais, como disse muito bem aí o Coppola, né? A interpretação da Constituição ela varia de acordo com os interesses desses poucos que fazem parte dessa oligarquia, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para receber novos conteúdos e deixa o seu comentário também. O que você achou de tudo isso? Deixa o seu comentário aí, beleza? Então valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e voltem para assistir o próximo vídeo. Até lá!